Olá! Nos últimos anos, uma nova ferramenta econômica global surgiu como pilar central no combate à mudança climática: o mercado de carbono. A ideia é essencialmente dar um preço à poluição. Em vez de negociar um produto físico, este mercado negocia o direito de emitir gases de efeito estufa, ou os créditos gerados por quem evitou essas emissões. O modelo mais usado para isso é o Cap and Trade, limite e comércio, que já vamos explicar. É um sistema que não beneficia apenas os negociadores, mas todo o planeta e que tem o potencial de se tornar um mercado imenso e global. Quem lançou a ideia primeiro, salvo engano, foi a União Europeia, quando criou em 2005 no Sistema do Comércio de Emissões da União Europeia a EU ETS, que é o maior mercado de carbono do mundo, abrangendo mais de 10 mil instalações de energia e indústrias em 31 países europeus. O sistema cobre cerca de 45% das emissões da União Europeia e, desnecessário dizer, é peça central na meta de neutralidade climática até 2050. Em 2007, algumas províncias do Canadá fizeram algo parecido. Em 2009, 11 estados do Nordeste dos Estados Unidos criaram algo assim para o setor de energia. Em 2010 foi a vez de Nova Zelândia, em 2013 da Califórnia e em 2015 da Coreia do Sul. Aí, no final de 2015, o tão citado Acordo de Paris, da COP21, criou em seu artigo 6 a base legal e institucional para que os mercados de crédito de carbono existirem em todos os lugares e funcionarem de maneira coordenada entre países. Pronto, o efeito dominó já podia começar. Em 2019, o Canadá ganhou um sistema nacional e em 2021 foi a China. E aqui? Bem, em dezembro de 2023, o Brasil ganhou uma plataforma nacional para a negociação de créditos de carbono, uma parceria entre a B3 e a Air Carbon Exchange, de Singapura. Em dezembro de 2024, o Brasil ganhou o mercado regulatório do mercado de carbono do Brasil, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, a SBCE. Em dezembro de 2025, logo após a COP30, sediada em Belém do Pará, se tudo acontecer como o Brasil quer, deve avançar a integração do SBCE aos mercados globais de carbono, propondo uma cooperação internacional que aumentará a liquidez dos créditos brasileiros. Feito este overview, neste segundo episódio da série COP30 Muito Além de Belém, uma coprodução HSM Management e ACX Brasil, vamos discutir o mercado de carbono em suas diversas facetas. Eu sou Luciana Marcelino, da HSM Management, e tenho como companheiros de bancada Carlos de Matias Martins, chairman da ACX Brasil, além de investidor e empreendedor de Cleantechs, e Juliana Damasceno, gerente executiva da ACX Brasil. Vou pedir aos dois que apresentem nossos convidados. Legal, obrigado, Luciana. Queria dar as boas-vindas aqui para Nathalie, superintendente de orientação aos investidores e finanças sustentáveis. E só queria aqui ressaltar que as opiniões da Nathalie não refletem necessariamente o posicionamento da CVM nos temas que serão tratados no podcast. Eu dou as boas-vindas ao superintendente de produtos de balcão da B3, Leonardo Betão. Obrigado. Especialmente para este episódio, solicitamos uma pesquisa à plataforma Screen de Singapura, que faz uma varredura na internet global com inteligência artificial, para pesquisar sobre como os temas são tratados na internet, a qual agradecemos muito a Gabriela Barriet Monteiro. Descobrimos pelas conversas na internet que no sábado passado, dia 18 de outubro, haviam 50 milhões de menções céticas em relação à economia de baixo carbono no Brasil, e 41 milhões apoiando essa nova economia. A melhor notícia é que entre os comentários apoiadores, 40% vinham de consumidores e cidadãos não ligados ao tema. Não iniciados, o restante vinha de profissionais da área, acadêmicos, membros de movimentos organizados. Já as postagens céticas eram um número maior, 50 milhões. Mas também é bom entender que uns 55% disso são ligados diretamente à mineração e à economia tradicional. O Brasil tem uma política nacional sobre mudança climática, o PNMC. Desde 2009, mas só agora, no fim de 2024, saiu o marco regulatório. Não dá para ir mais rápido? Como é que os negócios parecem ser mais promissores para o Brasil? A explicação para a lentidão na regulação tem a ver com o fato de o Brasil ainda estar dividido sobre o tema? Eu vou pedir para a Nathalie responder, que representa o órgão regulador. Obrigada pela pergunta, Luciana. É um prazer participar do podcast. De fato, a gente tem uma política nacional sobre mudança do clima desde 2009, mas é importante entender que transformar uma política que traz diretrizes em um arcabouço regulatório robusto, como é o caso da Lei 15042, que foi editada no final do ano passado,
não é uma tarefa trivial. Na verdade, é uma tarefa que demanda tempo, diálogo e muita articulação. Aí a gente costuma dizer que a regulação ela não acontece no vácuo. Ela precisa ser reflexo de um amadurecimento técnico, político, também tecnológico e inclusive institucional do país, né? E nesse caso a gente está falando da construção de uma ferramenta inédita, que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, SBCE, que vai dar cumprimento a essa política nacional sobre mudança do clima. Então, efetivamente, a gente precisava estabelecer um diálogo, ouvir vários setores, se não todos os setores foram ouvidos, né? Diversos stakeholders. Isso, obviamente, demanda tempo. Então, não acho que é porque o Brasil está dividido, é porque a gente está passando por um processo de construção coletiva, né? E nesse esforço coletivo a gente precisa gerar um grande engajamento, e o que eu tenho percebido inclusive é que o setor financeiro privado está muito envolvido nessa agenda, né? O que é algo essencial. E acho que esse tempo decorrido também trouxe várias oportunidades, a gente pôde aprender com erros e acertos de jurisdições que iniciaram essa jornada antes do Brasil. Por exemplo, na União Europeia eles tiveram muitas dificuldades relacionadas à transparência, à formação de preço, das permissões de emissão. Então, no momento posterior, eles tiveram até que editar uma outra normativa qualificando essas permissões de emissão como ativos financeiros. Então, olha que interessante, acho que não à toa, né, o legislador brasileiro escolheu cravar na lei a natureza jurídica dos ativos do SPCE e do crédito de carbono como sendo valor mobiliário, já para a gente evitar essas questões, né? E acho que assim, a gente chegou no momento de maturidade em que o Brasil está muito mais preparado, o mercado enxerga a oportunidade de fato, não só custo de observância, e acho que o próximo passo agora é regulamentar a implementação dos mercados de carbono, para que a gente tenha segurança jurídica e previsibilidade. E é importante dizer que a CVM está bastante atenta a esse processo. A gente está numa parceria muito fina, uma sintonia muito fina com o Ministério da Fazenda, para que a gente consiga estabelecer um ambiente de registro, negociação e liquidação desses ativos que seja confiável, íntegro e também que seja inovador, né? Para que a gente consiga se destacar internacionalmente. Bom que não está lento, né? Que está robusto, né? Então, eu acho que assim, a gente está avançando de forma consistente. A gente conseguiu dar tração e agora estamos avançando de forma consistente. Inclusive, queria destacar aqui um material super informativo que a CVM publicou recentemente, em setembro, no formato de perguntas e respostas, esclarecendo bastante coisa sobre o mercado regulado de carbono. Recomendo a todos que ainda não viu que procurem. Legal, é verdade, Juliana. A gente tem esse FAQ, né, perguntas e respostas, na página de Finanças Sustentáveis da CVM. A gente resolveu sair com o FAQ porque estávamos recebendo muitas dúvidas de qual era o papel da CVM nesse novo desenho dos mercados de carbono. E acho que a gente conseguiu produzir um material, uma linguagem acessível, fácil de usar, e qualquer pessoa que leia as 13 perguntas e respostas que estão ali no FAQ vão conseguir ter uma boa compreensão de como que é o SBCE, quais são os ativos negociados ali dentro, qual o papel da CVM, qual é o segmento regulado, qual é o segmento voluntário. Isso já vai dar um panorama muito interessante para quem ainda não teve contato nenhum com essas informações. A Luciana fez uma pesquisa aí que eu acho importante, não queria perder essa chance não. 50 milhões de pessoas, ou 50 milhões de menções céticas, né? Entendo que é o tema das mudanças climáticas e tal. Então eu queria aproveitar, lançar um desafio para esses 50 milhões de céticos, para escrever um documento, pede ajuda para algum amigo, talvez amiga, que possa escrever melhor que você, e a gente vai submeter ao comitê do Nobel e vai ganhar o prêmio Nobel se conseguir provar que as mudanças climáticas não ocorrem, é um fenômeno que não está ocorrendo. Não gosto de deixar passar a oportunidade de desafiar, porque quem sabe, né? A gente tá todo mundo errado. Então é um desafio. Falei que esse podcast seria uma série diferente. Lanço o desafio. Vai ser difícil, principalmente porque deve ser 50 milhões de robôs, né? Mas
Mas, de qualquer forma, eu gosto de lançar esse desafio aí, sempre que possível. Atravessei o samba, por favor, volte aí, Juliana. Desculpa. Sempre válido desafiar e, de fato, promover esse diálogo. Eu dizia sobre o mercado de cap and trade, que é essa dinâmica, né, que acaba precificando o carbono na nossa sociedade, funciona com um limite e um comércio, estabelecem alguns valores máximos de emissão de gases de efeito estufa e a possibilidade de comercialização para as empresas, instalações, atividades que estiverem acima ou abaixo desse patamar. Então, as empresas que estiverem emitindo abaixo do seu limite máximo têm a possibilidade de negociar, comercializar, vender esse excedente para as outras empresas que estão emitindo acima desse limite. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse sistema, a forma como ficou o nosso SBCE, a lei que a gente está tratando aqui é a 15.042, aprovada no final de 2024. Eu queria aproveitar e perguntar aqui para o Léo, da B3, o que é exatamente infraestrutura quando a gente está falando desse mercado e desse tipo de ativo? Perfeito, Ju, e eu queria primeiro agradecer, Juliana, Carlos, Luciana, a oportunidade aqui do podcast. Eu acho que como a gente está tentando também explicar um pouco o contexto, né, eu vou dar um passo mais atrás ainda, né? Então, antes de falar especificamente desse mercado, o que é infraestrutura de mercado, né? Vamos partir daqui. Hoje a B3 é uma infraestrutura autorizada a funcionar pela CVM e pelo Banco Central para, respectivamente, valores mobiliários e ativos financeiros. O que isso significa? Significa que nós temos um ambiente onde se registra, deposita, negocia, liquida esse tipo de instrumento. Esse tipo de ambiente, ele se dedica, como eu disse, aos ativos financeiros e valores mobiliários, mas tem uma lógica aqui na construção desse sistema. É sempre uma lógica voltada à posição de participantes, as suas respectivas contas, controle dos ativos e controle das transações. Ou seja, você imagina um ambiente de registro que a B3 oferece, cada um dos bancos, cada uma das corretoras, dos fundos de investimento, das companhias, eles têm uma conta de participante nesse ambiente. Aqueles que podem representar cliente têm uma subconta de cliente e todo ativo ou valor mobiliário que é inserido dentro desse sistema guarda suas características, seus controles, agendas de eventos, etc. E toda transação entre esses participantes ou mesmo entre os clientes de cada uma das instituições são sempre controladas. Muito rapidamente, eu acho que é isso que a gente se refere quando fala de infraestrutura de sistema, né? Esse tipo de sistema, ele é útil, obviamente, para o mercado financeiro de capitais tradicional. Então, a B3 oferece esse tipo de infraestrutura, como todos sabem, para ações, para fundos listados, né? Só de ações, hoje, a gente está falando de mais de 25 bilhões em reais, né, transacionados todos os dias. Mas existem também os fundos listados, então, só para ser mais claro, né, os fundos imobiliários, os fundos multimercado, todos esses podem ser acessados diretamente via esse mercado listado, mas também o que a gente chama de mercado de balcão. Então, imagine toda a captação bancária, né? Estou falando de CDBs, estou falando de LCIs, LCAs, LIG, letras financeiras. Quando a gente vem aqui para o mundo de DCM, como a gente chama, né, Debt Capital Market, ou seja, esses valores mobiliários que a gente fala emitidos por empresas, as debêntures, os CRIs, os CRAs, as notas comerciais, que têm crescido bastante, todos esses instrumentos, eles partilham também da infraestrutura que a gente está se referindo. Então, só fazendo essa ponte, né, que você trouxe, como é que essa infraestrutura presta um serviço para o mundo do crédito de carbono ou para qualquer mundo de ativos que tenham esse viés ESG, né? Para fugir do termo aqui, ativos ambientais, que acaba sendo eventualmente um jargão um pouco impreciso. Mas é a mesma lógica do que a gente fala dos mercados tradicionais. Então, a partir do momento que você tem alguém, uma instituição, que está emitindo um papel, esse papel ele possui as suas características, esse papel ele pode ser transacionado, instituições podem representar seus clientes nas posições. A gente está falando de cenários muito parecidos. Óbvio que existem aqui especificidades quando você fala de um ativo para o outro, e aí a infraestrutura precisa conseguir acomodar essas especificidades. Mas a gente tem aqui na B3 exemplos reais de ativos com esse tipo de característica que compartilham essa mesma infraestrutura. E aí eu vou citar um que já está em funcionamento, que é o crédito de descarbonização, o CBIL, porque a gente ofereceu uma infraestrutura para esse mercado já desde 2020.
né, em abril de 2020, os primeiros CBIOS foram emitidos, registrados. Em junho de 2020, os primeiros CBIOS foram negociados. Significa dizer que temos um ambiente de registro, exatamente nos moldes que eu descrevi, que se presta a controlar as características, a emissão, a titularidade e as transferências do CBIO, e temos uma plataforma de negociação onde todos esses CBIOS podem ser transacionados. Ou seja, os participantes agridem, os participantes passam mensagens de ordem direta e, uma vez negociados, se reflete a transferência da titularidade. E, óbvio, né, no final do ciclo de vida desse papel, esse papel pode ser aposentado, onde, para esse mercado do CBIO especificamente, a gente faz uma comunicação com a regulação vigente, que é da ANP, para que seja dado baixo e cumprido as metas especificamente aqui do RenovaBio. Por que eu trago esse exemplo? Porque não é uma dinâmica exatamente igual, mas é um ativo que se aproxima muito com a discussão de crédito de carbono. Então, o crédito de carbono aqui, especificamente quando a gente olha para uma infraestrutura tradicional, ele deveria se beneficiar de uma infraestrutura muito parecida com o que eu citei para a CBIO. Então, não à toa, a gente lançou em dezembro de 2023 um ambiente de registro dedicado para o crédito de carbono. Já desde de janeiro, né, de 24 até hoje, a gente teve ali mais ou menos 3,5 milhões de créditos registrados. No geral, créditos MDL e Verra, a gente pode falar um pouco desses aspectos da certificação, mas já é um ambiente que tem sido testado em parceria com a CX. A gente fez vínculo, né, desse sistema de registro com a plataforma de negociação, onde também em torno de 4 milhões de créditos foram negociados, considerando o ano passado e esse ano. Isso para responder sua pergunta, Ju, que no final do dia a infraestrutura ela já está em funcionamento. Obviamente a gente precisa expandir e aprimorar todo esse conceito, mas já é um caso prático. Então você acha que pode... Desculpa. Imagina. Você acha que isso ajuda a gente a construir uma experiência, acumular uma certa bagagem e entendimento antes do SBCE estar 100% operacional? Definitivamente, né? Assim, a nossa decisão de entrar em 2023, né, na virada de 23 para 24 nesse mercado, foi uma decisão de entrar em um mercado que ainda não tinha a convicção da sua regulação. A gente havia, obviamente, discussões, né? O trabalho do Banco Mundial junto com, então, o Ministério da Economia havia sido feito, que é o PMR, né? O Partnership for Market Readiness, ou seja, já tinha todo um indicativo que haveria um mercado regulado, mas ainda era incerto. A nossa decisão foi para que a gente entrasse no mercado voluntário, porque a gente também acredita que esse tipo de infraestrutura é útil para o mercado voluntário. Então, tudo que acontece no voluntário hoje, e vem acontecido há muito tempo, tem pessoas aqui com muito mais histórico que eu, né, Carlos, da discussão de voluntário. Já vou entregar a verdade. Então, assim, tudo que acontece no mercado voluntário, obviamente, fomenta a discussão do regulado e continuará fomentando, porque o mercado regulado não exclui o voluntário, muito pelo contrário, ele vai fazer com que esse mercado voluntário ele possa, inclusive, ser útil dentro das exigências do mercado regulado. Então, sim, a infraestrutura atual e todo o funcionamento do mercado voluntário ele é essencial para que exista um mercado regulado, na minha visão. Para você, esse volume surpreendeu de registros? E aqui, Luciana, eu acho que vale um disclaimer, né? Talvez, para quem olha de uma perspectiva de mercado financeiro de capitais, é um volume muito pequeno, né? Se a gente olhar hoje o estoque de debêntures, por exemplo, para escolher só um dos papéis, a gente está falando de 1,2 tri de reais. É uma comparação injusta, vamos dizer assim, com o mercado de crédito de carbono. Agora, a gente conseguir observar de 3 a 4 milhões de registros sem que exista necessariamente uma obrigatoriedade e olhando para um mercado que nos últimos 2 anos tem negociado e se movimentado pouco no sentido do negócio por questões mais globais do que domésticas, sejamos honestos, né? Sim, eu acho que é um volume que surpreende e é super positivo porque a gente começa a testar uma tese que vai ser muito útil a partir do momento da regulação. Eu até ia agregar aqui, eu sou veterano da mesa em diversos aspectos, né? E eu costumo dizer que eu tenho
venho perdendo dinheiro com crédito de carbono há 25 anos quase, mas eu estou bastante orgulhoso da infraestrutura que nós estamos montando, tanto no ambiente de registro quanto no marketplace, porque eu vivi, claro, a primeira, digamos, rodada de mercado de carbono associado ao protocolo de Kyoto, e naquele momento não existia essa infraestrutura, e infelizmente o mercado líquido de Kyoto durou 3 anos, e de verdade acho que o mercado não conseguiu montar essa infraestrutura. Aí veio a crise financeira de 2007, o mercado colapsou, mas essa infraestrutura hoje nós estamos antecipando uma demanda de mercado. E claro, o mercado financeiro, os mercados de capitais, eles antecipam esses movimentos. Então, o que a gente está aqui agora querendo motivar também, e para os 50 milhões de ouvintes aqui do podcast, que as suas corretoras, as suas instituições financeiras embarquem conosco na plataforma, porque a gente precisa desse volume de trading que está aí no mercado, latente, e a nossa expectativa é, pela regulação nacional e pela regulação multilateral que vai ocorrer no âmbito do artigo 6º do Acordo de Paris, é uma questão de 2, 3 anos, já assim vamos trabalhar com volumes muito mais expressivos de comercialização. É bom lembrar que em 2006, 2007, exportação de créditos de carbono aparecia na pauta brasileira, a pauta de exportação brasileira, aparecia entre as 10 maiores receitas com exportação do país. É só olhar, isso deve estar ainda na internet. Bom, de qualquer forma, registrar aqui, orgulhoso da infraestrutura que B3 e a CX estão criando aqui no Brasil, e você, instituição financeira, por favor, contate-nos. Então vamos lá, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, ele está sendo implementado em 5 fases, prevista para ocorrer até o final da década, 2030, e a primeira etapa ela está concentrada na regulação inicial, e agora um passo importante, foi criada a Secretaria Extraordinária de Transição Ecológica e Mercado de Carbono, que é vinculada ao Ministério da Fazenda e comandada por uma profissional excepcional, que é a secretária Cristina Reis. Tive a oportunidade de estar com ela poucas vezes, mas uma estudiosa do assunto e é uma liderança já reconhecida pelo mercado. E a partir daí, na sequência, as empresas, daqui a eventualmente 1, 2 anos, vão ser obrigadas a reportar as suas emissões. Existem aí volumes, detalhes da lei, mas em até 2 anos, seguramente, as empresas vão começar a reportar o seu volume de emissões. Estimamos por volta de 5 mil empresas que serão obrigadas a fazer isso. Mas olha que interessante, 5 mil empresas que serão obrigadas, mandatadas a reportar emissões. Na cadeia de valor dessas 5 mil empresas, a gente seguramente vai ter milhares de empresas. Então, é razoável assumir que centenas de milhares de empresas seriam obrigadas a reportar uma para as outras aqui até chegar nessas 5 mil mandatadas pela lei do carbono para reporte. Então, vai existir de alguma forma um sistema de MRV, né? Monitoramento, reporte e verificação, e no final, na 4ª fase, esse sistema brasileiro vai se conectar com um plano nacional de alocação de permissões de emissão, né? A gente vai fazer leilões, como hoje, por exemplo, na European Trading Scheme. E na última fase, o mercado consolidado, a nossa expectativa é que esse trading ocorra dentro do Brasil, com alguma fungibilidade no mercado global. E a nossa defesa, aí, uma defesa de Brasil, é que o menor custo marginal de abatimento fique no país para desonerar nossas cadeias produtivas e que o Brasil consiga exportar o crédito de carbono mais caro para, de novo, gerar receita com atividade de redução de emissão
que pode, de alguma forma, ser capturada pelas nossas cadeias produtivas, que já tem essa vantagem comparativa de baixa intensidade de carbono. Então, a Nathalie já ouviu um pouco das minhas preocupações com relação a custo de observância no aspecto mais amplo. A CVM é bastante rigorosa, muitas vezes definida como xerife do mercado de capitais, é isso, né? A gente fala xerife do mercado de capitais, para quem via filme de Bang Bang. É verdade, é justo. Então, ouvir de você quais são os elementos de infraestrutura indispensáveis para assegurar essa robustez, os aspectos mais relevantes aí demandados pelo mercado de capitais, uma vez que a natureza jurídica agora já está definida, se o crédito de carbono transacionar no mercado de capitais é um valor mobiliário, né? Você tocou no ponto-chave, né? Se esses ativos forem emitidos e negociados em mercados organizados para um público mais amplo, eles devem ser qualificados como valores mobiliários. Então, o que a lei está dizendo é agora a CVM tem competência para regular e supervisionar o registro, a negociação e a liquidação desses ativos. A CVM já tem uma plataforma regulatória muito bem estabelecida para registro, negociação e liquidação dos valores imobiliários, muito na linha do que o Leonardo trouxe, né? E aí a nossa ideia é compatibilizar e harmonizar os mercados de carbono com essa plataforma regulatória que já existe, né? A gente não vai partir do zero, vai partir de uma coisa que a gente já está habituado. Isso vai trazer uma certa celeridade também, mas óbvio que a gente está falando de ativos que têm especificidades, particularidades, então eventualmente algumas flexibilizações pontuais a gente vai levar em consideração. E aí, trazendo um pouco mais de concretude aqui para minha fala, eu acho que os sistemas de registro eles vão ter um papel essencial nesse desenho regulatório do funcionamento, né, dos mercados de carbono. Se a gente parar para pensar o crédito de carbono em si, até que ele exista, né, até que a gente consiga enxergar a existência efetiva daquele crédito de carbono, uma série de etapas prévias precisaram acontecer para gerar aquele crédito de carbono, né? A gente está falando de um ciclo de vida de um produto. Para que ele exista, um projeto de originação precisou ser elaborado, registrado, executado, monitorado, validado por uma metodologia credenciada, né? Isso gera uma série de informações relevantes, de documentos que vão dar subsídio para a qualidade e para a integridade desse crédito de carbono. E por que eu acho que os sistemas de registro vão ser essenciais? Porque eu acho que eles podem servir como um viabilizador da transparência que precisa ser dada para o investidor sobre a qualidade desses créditos de carbono que estão sendo levados a registro e que estão sendo negociados em mercados organizados e públicos. Então, acho que os sistemas de registro eles vão servir como um grande repositório, poderiam servir como um grande repositório de informações e de dados, viabilizando esses documentos, o acesso a esses documentos, né, que subsidiam a integridade do lastro, né, do crédito de carbono. Isso auxiliaria demais na questão da integridade, da unicidade do lastro, questões de evitar a dupla contagem, o que traz muita segurança para o investidor que está participando desse mercado. Eu queria perguntar algo mais ou menos na mesma linha para o Leonardo, como que esses pilares de transparência, rastreabilidade sistêmica pode blindar o SBCE de alguma forma dessa desconfiança que hoje em dia desaquece um pouco o mercado voluntário. Eu vou usar muito aqui a fala da própria Nathalie, Juliana, porque eu realmente acho que ela trouxe os aspectos que eu queria citar aqui na pergunta, né? Assim, de novo, o ambiente de infraestrutura é um sistema. Como um sistema, ele tem que ter algumas características que adicionem uma camada de segurança e de confiabilidade para o mercado. Senão ele deixa de ser útil, né? É muito mais do que a gente criar só um repositório de dados. Eu acho que ele vai além disso, por isso que a gente está falando de um sistema regulado, né? Assim, na linguagem aqui mais técnica, né, de ambiente de registro de valores imobiliários, de um mercado de balcão organizado. Eu acho que essa é a estrutura que a gente está se referindo.
E aí, só para não ficar preso na discussão doméstica aí que a gente está mais acostumado, eu queria trazer um estudo que a B3 também participou, feito pelo Banco Mundial, né? E se eu não me engano, publicado no início desse ano, que foi uma orientação técnica para as infraestruturas de mercado de carbono segura, eficiente e interoperável. Esse estudo, assim, muitos participantes, a gente está falando ali de pelo menos 27 instituições, então B3 era uma instituição, haviam outras bolsas também, então Nasdaq, CMI, ICE participaram do estudo, algumas certificadoras, como é o caso da Verra, por exemplo, a Puro Earth, o Gold Standard, a ACX fazia parte do grupo também, e outras plataformas de negociação de carbono, como é o caso da Expensive, etc. Né? Então, só estou colocando credenciais na mesa para saber que era um grupo bastante qualificado numa discussão de infraestrutura aqui global. E um dos bons espaços que a gente já se criou para discutir infraestrutura de um modo mais internacional. Né? O estudo ele trouxe 5 notas técnicas, né? Ou seja, 5 características que uma boa infraestrutura deveria ter para agregar nesse mercado de carbono, mas honestamente eu acho que isso aqui a gente pode utilizar para praticamente todos os mercados em que a gente fala de uma infraestrutura. Então, a primeira delas é a respeito de governança, e isso significa dizer, né, assim, quando você olha o termo de infraestrutura para o mercado de carbono, tem muitos formatos aqui, né? Você pode estar falando de uma infraestrutura de registro, como é o caso da B3, você pode estar falando de uma infraestrutura de negociação, como é o caso do CX, você pode estar falando de uma infraestrutura da própria certificadora, que tem ali, né, os aspectos de controle que precisam agregar, de uma verificadora, ou seja, de uma auditoria que presta o serviço para o projeto. Então, primeira coisa, você precisa entender quais são os papéis e responsabilidades de cada uma dessas instituições e qual é a parte que cada uma precisa se comprometer na hora da construção do projeto e do crédito e da negociação e da aposentadoria, etc. Então, acho que esse é um aspecto super importante, né? Como é que a gente trabalha a governança na infraestrutura. O segundo ponto, eles chamaram de integridade das operações, e aqui eu estou dando a minha leitura, obviamente, da discussão, mas a gente fala, de fato, desse aspecto mais essencial do ambiente de infraestrutura, que é o controle de titularidade. Né? Talvez esse seja o coração da história. É aqui que você garante que não existe duplicidade. É aqui que você garante que você sabe, de fato, quem é o detentor desse instrumento. Só para... Vou desviar um pouco e depois eu volto, né? Mas só para que todos entendam a criticidade da discussão de controle de titularidade. E hoje, para aqueles que fazem investimento em captação bancária, ou seja, você, investidor, comprou um CDB. Se o banco emissor desse CDB quebrar, o que acontece? Você vai recorrer ao Fundo Garantidor de Crédito. Exatamente, 250, limitado a R$250 mil, por instituição, limitado a 1 milhão, ou seja, 4 instituições, se houver algo mais sistêmico. Como que o FGC ele vai ter convicção quem é o detentor de cada um desses papéis para fazer a execução, o pagamento, etc. Obviamente existe um controle das próprias instituições emissoras, mas hoje, principalmente nos últimos anos, onde você teve um crescimento muito grande das operações a mercado, seja, né, de corretoras independentes, instituições que muitas vezes você não compra hoje mais seu CDB no banco que o emitiu, você compra através de uma corretora. Ou seja, existe no ambiente de registro de depósito uma expectativa de que esse controle de titularidade seja fiel ao ponto do Fundo Garantidor de Crédito, num momento de crise como esse, fazer os pagamentos. Fecho meu parênteses, volto para carbono, mas aqui só para ilustrar, de fato, assim, o quanto que esse tema do controle da titularidade, para mim, é o central em toda a discussão. O terceiro ponto trazido é uma questão de segurança da informação mesmo, né? Então, como é que a gente consegue proteger os dados, né? Qual é o KYC que é feito a respeito de cada um que está participando desse mercado. Então, a infraestrutura, sim, deveria ter e tem, né, um papel muito importante agregando a segurança dos dados que são transacionados.
O quarto ponto, e aí CVM e o Banco Central têm discutido muito essa discussão, é o tema da interoperabilidade. Qual que é o ponto aqui, né, transportando a discussão de interoperabilidade para carbono? Aqui, principalmente por você ter um mercado global, onde você tem muitos atores diferentes prestando serviços similares à infraestrutura, você precisa fazer com que esses mercados se falem. Né? Assim, como é que a gente pode ter, imagina hoje, né, assim, a quantidade de certificadoras que existem, como é que você faz um controle de titularidade especificamente nas certificadoras? Você precisa ter um padrão mínimo de organização entre elas para que você consiga transacionar os dados de um para o outro, para que você consiga interagir em ambientes de registro com certificações, com verificadores, com plataformas de negociação, etc. Né? E o último, e aí a Nathalie já trouxe o ponto, né, quando a gente fala de monitoramento, reporte e verificação, talvez a gente remeta muito mais a esse papel da verificadora, o papel da certificação. Mas e aí, de novo, né, uma opinião bastante minha, acho que aqui o ambiente de registro, o ambiente de depósito e o próprio ambiente de negociação, ele tem também uma responsabilidade. Se a gente não olha para esse mercado hoje, né, e pensa numa infraestrutura que vai auxiliar e adicionar uma camada de segurança nesses 3 aspectos, né, de monitoramento, reporte e verificação, acho que a gente não está chegando ainda no ponto ideal. Então, enfim, uma resposta um pouco longa, mas só para pegar os 5 pontos do estudo que eu, enfim, de fato recomendo a todo mundo. Eu acho que foi um trabalho muito bem feito. Você materializou, né, o tema, porque para quem está ouvindo, tem muita coisa que fica no ar, porque ainda esse debate do carbono fica muito, e você conseguiu condensar isso para a gente conseguir dar um entendimento para quem está assistindo a gente. Importante, Léo. Obrigada. O Léo foi eleito o melhor painel de um evento aí da IETA, porque falou de... Quem, né? Não, é verdade. Os 50 milhões. Mentira, os 50 milhões de robôs votavam contra, não é verdade isso? Sim, sim. Foi eleito o melhor painel de infraestrutura lá, falou. Estamos muito bem acompanhados, obrigada. Eu gosto de pegar gancho, né? Então, eu quero deixar aqui a minha opinião, eu não tenho problema de falar em nome de regulador, mas se for besteira, peço desculpas antecipadas, mas eu tenho um problema com a interoperabilidade e eu acho que o Brasil vai enfrentar isso no curto prazo, vai acontecer, eu acredito que a gente vai sair bem. A interoperabilidade, da forma como ela está definida na lei, ela é uma contradição em termos, porque ou você sobe a barra do mercado voluntário, ou você desce a barra do mercado regulado. Porque os padrões, a governança, o trâmite do mercado regulado é bastante mais rigorosa do que o que a gente vislumbra ocorre hoje no mercado voluntário. O mercado voluntário é uma transição muito importante para chegarmos, especificamente no Brasil, no SBCE, com mecanismo de cap and trade, mecanismo de baseline and credit, ótimo. Mas eu me preocupo com essa, digamos, estrutura que vai ter que, de alguma forma, o Léo colocou, e a Nathalie já havia comentado aqui no tema de MRV, esse é um ponto crucial do mercado de carbono. Se houver dúvidas com relação à integridade na origem do ativo, nós não temos nada, né? Esse é um problema gigante para nós que estamos no mercado e claro, por isso, de novo, eu volto há 10 minutos, quando eu falei que eu tenho orgulho do que a gente está montando aqui no Brasil, porque de verdade não existe uma infraestrutura hoje que um ente privado, que é B3, regulado pela CVM, pelo Banco Central, permite que fundos de investimento, no âmbito da regulação, CVM 175, comprem ativos de natureza jurídica definida como valor mobiliário. Isso é único do Brasil. Não tem mais nenhuma jurisdição. E aí, furando um pouco o olho da pergunta, porque vocês dois já responderam a pergunta que estava aqui, tudo bem, né? Tudo bem? Mas
Aí eu aprendi com a Nathalie que se fizer uma pergunta muito complicada, você responde o que você quiser, né? Então, é aquela história de... eu vou voltar um pouco num tema que nós conversamos há pouco aí. Aí o gancho da história da interoperabilidade. Eu tenho uma preocupação original do custo de observância, que é de que forma que eu reporto para a CVM, para o regulador, a partir das regras que o regulador vai exigir para um valor mobiliário, de que forma que isso pode eventualmente onerar o ativo crédito de carbono. Eu queria ouvir um pouco a sua opinião, o que você... eu acho que o Leonardo já me tranquilizou, você também, que vocês conseguem modular o custo de observância, mas eu queria, como é algo que eu aprendi, gostaria talvez que você compartilhasse esse seu conhecimento com relação ao custo de observância. Tá bom, fazer só um recorte aqui para a gente posicionar bem a questão. Os aspectos relacionados às medições de emissão, aos relatos MRV e às conciliações periódicas das obrigações no âmbito do sistema, isso não está no escopo das atribuições da CVM, mas do órgão gestor do SBCE. Tá? A CVM está regulando e supervisionando a distribuição primária desses ativos em mercados públicos organizados e a negociação no secundário, né, tanto dos ativos do SBCE quanto dos créditos de carbono. E na natureza, né, típica dos nossos processos de normatização e de supervisão, a gente consegue estabelecer mecanismos de proteção e segurança para os investidores. Então, você está falando da questão da integridade do lastro e da interoperabilidade. Por certo que essa é uma questão crítica que está preocupando bastante a CVM. Então, naturalmente, falando de mercado voluntário, acho que a barra vai ter que subir um pouquinho, porque a gente precisa garantir que os créditos estão sendo levados a registro e negociação no ambiente público, né, eles tenham a qualidade e a integridade adequada para não criar um risco sistêmico e não afetar a rigidez do mercado, que inclusive pode contaminar outros valores imobiliários. Então essa é uma preocupação clara para a CVM, algo que a gente está muito atento nesse momento. E a gente aqui, obviamente, vai pedir, né, vai ter um regime informacional mínimo de informações que precisam estar disponibilizadas e de acesso fácil aos investidores. Por isso falei de sistemas de registro também, que acho que podem atuar como gatekeepers e ter uma responsabilidade adicional em relação a isso. Então a gente está pensando como que esse regime informacional vai funcionar. E outro aspecto é que a gente precisa entender o ciclo de vida do produto para mapear quais são as funções, quais são os atores-chave envolvidos, para definir regras de conduta que sejam pertinentes ao produto e também atribuir as devidas responsabilidades quando alguma coisa sai do script, porque isso é importante. Fora isso, a gente precisa identificar também quem pode auxiliar a CVM na tarefa de supervisão, que a gente chama aqui de gatekeepers. Tem os auditores, pode ser as certificadoras, os sistemas de registro. Então, acho que tudo isso vai criando um ambiente organizado e de confiança para fazer essa engrenagem funcionar de forma íntegra, em que o investidor ele sinta confortável de operar nesse mercado. Mas, obviamente, que a barra vai subir um pouquinho. Legal. Não tem como, porque a gente precisa garantir qualidade e integridade desses créditos, inclusive a interoperabilidade entre os sistemas também. Tem esse mapeamento de stakeholders ainda sendo construído. Isso, inclusive eu posso falar mais adiante, a gente tem um plano de ação para entender como é que esse desenho acontece, como que as coisas estão interligadas, se conectam. Esse vai ser o posicionamento, assim, a bandeira que a CVM vai levantar na COP30, pensando nesse protocolo de intenções, vai ser esse o posicionamento? É bem legal, a gente está numa articulação muito próxima com o Ministério da Fazenda para poder viabilizar a regulamentação, né, do mercado de carbono no Brasil, e para isso a gente vai, está caminhando muito bem
um processo bastante avançado para publicar um protocolo de intenções na COP. Nossa expectativa é que a gente tenha sucesso e consiga, de fato, publicar esse protocolo de intenções na COP. Ele vem acompanhado de um plano de ação, e aí com um escopo muito delimitado, a atuação da CVM em relação à regulação e supervisão dos ativos do SBCE e dos créditos de carbono, quando negociados em mercados públicos. Mas o que esse plano de ação pretende? Ele vai olhar basicamente 3 fluxos principais: como acontece a emissão primária desses ativos, depois como é a negociação no secundário, e depois o uso e aposentadoria desses créditos, desses ativos. O plano de ação ele quer levantar estudos para que a gente consiga compreender as nuances de cada um desses 3 fluxos principais, e esses estudos vão servir de subsídio para elaborar uma proposta de regra. É uma proposta de regra que vai dizer como que a regulação e supervisão desses ativos vai acontecer no âmbito de mercado de capitais. E o plano de ação ele traz todas essas etapas que vão ser necessárias para a gente cobrir, até chegar na proposta de regra, que vai ser levada à consulta pública. Então vai ter um debate, a gente vai colher opiniões, vai consultar diferentes stakeholders durante a consulta pública, para depois então sair com a regra final, né, com toda a segurança jurídica de funcionamento e supervisão já validado, né? Porque esse é o exercício, né? Tem sido uma dificuldade para todo mundo que está envolvido nesse processo, e você já vem com um modelo a ser seguido para quem está vindo. Porque a gente está chamando a atenção, né, para toda essa temática, mas tem gente que como é que vai entrar? Você já vem com um protocolo aí a ser seguido. Importante. Isso, esse passo a passo acho que traz clareza para o mercado, para os participantes de mercado, transparência, previsibilidade em relação a próximos passos, né? Acho que um timeline também traz um pouco de conforto, né? Diminui um pouco a ansiedade. Eu acho que vai ser positivo. Pensando um pouco na integração, né, Léo? Pegando o gancho do que a Nathalie falou com a gente, a integração com outros instrumentos existentes, né? Como foi citado as emissões no setor de uso da terra, agropecuária, os biomas, créditos florestais. Ainda é complexo tudo isso, né? Pensando quando a gente abrange aí muito essa cena. Isso pode criar confusão para as empresas, né? Como é que a gente educa pessoas jurídicas e físicas, né, para esse mercado regulado e voluntário de carbono vingarem? Luciana, eu acho que assim, são muitos instrumentos mesmo, né? Então até eu acho que um pouco além, né, do que você colocou, em nomenclatura mesmo, né, assim, eu já citei aqui CBIO, a gente está falando de crédito de carbono, os ativos integrantes do SBCE introduzem pelo menos mais 2 ou 3 ativos, né, então se você considerar o CBE, o CRVE e os ITMOS, né, que são as transações entre países, e quando a gente olha para a elaboração das políticas públicas, você vê que existem ainda outros ativos que se dedicam a questão ambiental, né, no modo mais amplo, que estão aí, né, e tem regulação específica. Então, antes mesmo a gente estava falando aqui do certificado de garantia de origem de biometano, né, algo bastante específico, mas outro ativo que foi regulado. A cota de reserva ambiental, outro ativo regulado. Então, esse mundo de instrumentos, eles podem confundir. O que eu só acho importante a gente sempre lembrar é que não é que o mercado está pouco acostumado com muitos ativos. Então, se eu falar só de captação bancária, como eu já citei aqui, a gente consegue citar tranquilamente 10 instrumentos. Se eu falar de crédito, de DCM, então o que usualmente a gente chama dessa sopa de letrinhas, né, ela é algo que o brasileiro ele já consegue assimilar de alguma maneira. Isso dificulta o aprendizado e dificulta a inserção de quem não faz parte desse mercado, sem dúvida. Agora, só estou trazendo que não há uma particularidade aqui, né? Eu acho que é mais um momento em que a gente precisa se dedicar ao educacional. E a nossa experiência é que à medida que a regulação anda, à medida que os agentes se organizam, tudo isso tende a ajudar e a colaborar, e as empresas que eventualmente tenham sua meta ou que cumpram voluntariamente, aqueles desenvolvedores de projeto, aquelas pessoas que têm possibilidade de emitir um projeto,
todos esses atores, eles começam a entender à medida que usam o sistema, né? Então, eu acho que não é um desafio muito mais complexo do que os desafios que já estão postos. É claro que, né, aí eu acho que, indo um pouco além, né, da discussão, existe uma expectativa, do ponto de vista de organização dessas políticas, de que a gente reme na mesma direção, né, de que todos esses instrumentos que estão postos, todos esses incentivos, né, a um mercado de emissão de menos carbono, eles precisam ir numa direção parecida, e acho que tem sim uma grande oportunidade de um instrumento auxiliar o outro no processo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o papel das seguradoras nesse processo de aprendizado. Assim, o artigo 56, trazido na lei, coloca ali uma obrigação de alocação de parte da reserva técnica na forma de crédito de carbono ou cotas de fundos que estejam ali alocados em crédito de carbono. Então, eu queria que você explicasse um pouco como a gente pode aproveitar essa previsão legal aí para acelerar um pouco esse aprendizado. Eu acho que é um artigo bastante específico, né, Juliana? Então, quando a 15042 traz essa obrigatoriedade para as entidades seguradoras, né, de, como você disse, de aplicação de no mínimo 0,5% das suas reservas técnicas, o que a lei está fazendo é disponibilizando uma alta quantidade de dinheiro a serviço deste mercado que está sendo criado aqui de crédito de carbono a partir da regulação. Eu acho que as entidades seguradoras, obviamente, elas se dedicam a um outro propósito, né? As próprias reservas técnicas, usualmente, elas têm um outro perfil aqui de aplicação. Acho que isso é algo que realmente as seguradoras, né, as entidades reguladas aqui por esse artigo, elas precisam entender a participação, mas definitivamente quando você olha para o mercado de carbono, o que esse artigo faz é colocar um alto capital à disposição da construção desse mercado. Como isso vai entrar na estratégia das entidades seguradoras, né, qual que vai ser a dinâmica, aí eu acho que é um capítulo à parte que a gente precisa aguardar um pouco para entender. Aí, voltando um pouco aqui no ponto que o Carlos trouxe anteriormente, com a resolução 75, a CVM acabou permitindo que fundos de investimento fizessem aquisição de crédito de carbono, e com a lei do mercado de carbono a gente também tem ali o enquadramento desses créditos e outros ativos do SBCE como ativos mobiliários quando negociados no mercado de capitais. Queria entender, Nathalie, o que isso significa na prática para os fundos de investimento, para as corretoras, para o mercado financeiro como um todo. Legal. Acho que a CVM ela se antecipou, né? Porque a gente ainda não tinha lei e a CVM estava buscando formas de integrar o mercado de carbono ao mercado de capitais, mesmo sem definição de natureza jurídica. Então, a 175 ela abriu muito essa porta, né? Olhando para os FIFs, que são Fundos de Investimentos Financeiros, no anexo 1 da 175, a CVM já viabilizou que esses fundos pudessem adquirir até 10% do seu PL créditos de carbono emitidos por uma autoridade legal. Então, basicamente, seriam os créditos de carbono do mercado regulado. E aí a gente até olha para essa questão como sendo assim, a 175 foi quase que uma profecia autorrealizável, né? Porque depois veio a lei e agora a gente tem um mercado regulado, tem a CBS, a CRVS, tem os próprios créditos de carbono que, quando negociados em mercados organizados, precisam ser regulados pela CVM. Então, acho que agora a CVM vai poder fazer um exercício também de harmonização da 175 com a Lei 15042 para deixar mais claro que não só as allowances, as permissões de emissão são permitidas aos FIFs, mas também esses outros ativos, como as CRVS, que são os offsets, e eventualmente os créditos de carbono do mercado regulado. Isso é uma coisa que já está no nosso pipeline, até mesmo no âmbito do plano de ação, que vai acompanhar o protocolo de intenções, a gente dá uma olhada. Em relação ao FIAGRO, acho que é importante citar o FIAGRO também. Em que aspecto? O FIAGRO, ele pode ser um fundo dedicado a crédito de carbono, inclusive para originação de projetos de crédito de carbono. Então, pode ser, o FIAGRO é um veículo que pode servir ao financiamento para que a gente tenha oferta desses créditos para serem eventualmente negociados. Então, obviamente que
são créditos de carbono do agronegócio, eles precisam ser desenvolvidos nas cadeias produtivas do agronegócio, mas eu acho que é pouco falado aqui, mas a gente precisa incentivar também financiamento de projetos, antecipação de recursos para financiamento de projetos de originação de crédito de carbono, até mesmo porque a demanda vai aumentar e a gente precisa compor o lado da oferta. Eu acho que se me permite só, Nathalie, eu acho que esse ponto é super relevante, né, e eventualmente acho que a gente discute pouco, né, assim, a abertura que a CVM trouxe para o FIAGRO, acho que foi uma saída para uma discussão que a gente tinha 2, 3 anos atrás sobre a possibilidade de securitização dos créditos, né, como é que você conseguiria encaixar um crédito de carbono que efetivamente não representa ali um direito de crédito, né, como carteira de um CRA, de um CRI, eu acho que com o FIAGRO tem uma saída mais direta para isso e criando sim um mecanismo de securitização possível na hora do financiamento do projeto, que a gente sabe que é uma das grandes dores hoje, né? Exatamente. E agora a gente também está num exercício, junto ao Ministério da Fazenda, nesse âmbito do protocolo de intenções, de pensar outras formas, outras fontes de financiamento para a originação, né, de crédito de carbono, que não seja só através do FIAGRO, então tentar revisitar a 175 ou outros normativos da CVM, por exemplo, CRA, né, as regras de securitização, para ver que produtos também poderiam ser utilizados como fontes de financiamento para projetos de originação. E, assim, acho que a gente ainda tem um movimento muito tímido dos fundos, né, alocando recursos em créditos de carbono. Esses ativos dentro das carteiras do fundo, eu acho que ainda é um movimento muito tímido, mas a partir do momento em que a gente efetivamente saia com a regulamentação da CVM, com a resolução CVM sobre como vai ser o registro, a negociação, como esse arranjo vai acontecer, eu acho que a gente vai trazer mais segurança jurídica, mais conforto para o investidor e transparência, obviamente, toda a rigidez que rege o funcionamento do mercado de capitais. Então eu vejo uma perspectiva muito positiva de crescimento através da indústria de fundos, para movimentar esse mercado de crédito de carbono. Que inclusive está previsto no 56, né, que você havia mencionado, Juliano, só para pegar esse gancho, porque eu acho que eu não fui, não citei esse ponto, mas está ali explícito, né, que as entidades seguradoras podem também cumprir essa obrigatoriedade através do investimento em cotas de fundo que tenham se dedicado ao investimento desses tipos de ativo. Pode fazer jabá, nosso negócio. Queria dar uns números aqui para motivar os fundos de investimento que estão olhando aí a lei, justamente o que a Nathalie colocou em termos de a relevância do ativo crédito de carbono redução de emissão, mas a relevância em termos de volume do CAPEX, que é fazer um projeto para reduzir emissões de gases de efeito estufa. Então, um projeto de biometano associado a um aterro sanitário, o CAPEX é 250 milhões de reais, e esse projeto gera mais ou menos 400 mil toneladas de crédito de carbono, 400 mil créditos de carbono por ano. Se você precificar isso a 50 reais, dá 20 milhões de reais por ano, num CAPEX de 500 milhões de reais. Então, esse é um exemplo de aterro sanitário. Reflorestar 10 mil hectares é um CAPEX de centenas de milhões de reais e também gera dezenas de milhões de reais de receita por ano, mas o CAPEX vem na frente. Então, no âmbito do artigo 56, a seguradora estará adimplente no momento em que ela faz esse aporte de CAPEX, antecipando, de alguma forma, os recursos para que o ativo crédito de carbono dê lastro a essa operação. Então, de novo, a infraestrutura que nós estamos montando, e aí com um regulador atento, né, muito importante aqui para nós, inclusive para o nosso negócio, ouvir digamos, os planos de médio prazo da CVM, Nathalie, isso vai fazer bastante diferença, assim, até no nosso discurso, porque, de certa forma,
o mercado se acostumou a olhar para o ativo crédito de carbono como um ativo spot. E, na verdade, não. Ele é um ativo que necessita de um CAPEX para ser originado, e esse é o custo aí que você colocou de investimento, de financiamento para a geração do ativo. Então, muito interessante, acho que essa conexão, de fato, hoje, olhar só o FIAGRO, de alguma forma, ainda limita o que os fundos poderiam aportar de recursos, e com certeza isso vai chegar em vocês, ampliar essa possibilidade para outras modalidades de financiamento vai fazer bastante diferença. A gente já tinha até um projeto antes da lei, que chamava CRAM, Certificado de Recebível em Ativos Ambientais. A CVM tentou, né, emplacar o CRAM, mas veio a lei e a gente resolveu focar nas contribuições da lei primeiro, para depois entender, mas acho que a gente já tem também uma legislação que trata dos certificados recebíveis, né, o marco da securitização. E tem os certificados recebíveis genéricos. Eu acho que a CVM precisa, né, começar a refletir sobre isso também, como que a gente consegue aproveitar o que já tem para pensar em produtos que possam fomentar financiamento para originação de crédito de carbono. Legal. Essa interação, né, do tema de crédito de carbono com o mercado tradicional nos seus diversos tipos de ativo. Porque que a gente está citando aqui os fundos, né, que no final das contas o seu movimento passivo se transformam nas cotas de fundo que permitem a aplicação, mas também quando você vai lá pro lado de ativos financeiros, você tem outros instrumentos ali que também hoje têm se comunicado, né, assim, podemos ter muitas críticas, mas está lá a CPR, que é um tema que conversa né, integralmente com o mercado agro, onde também tem um viés muito claro ali da construção de crédito de carbono. E eu acho que a partir do momento que a gente estiver maduro nessa discussão, a gente vai começar a falar também dos instrumentos de hedge que precisam estar disponíveis para esse instrumento. Então, falar aí de mercado de derivativos, né, como é que você consegue criar proteções para as exposições. Então, eu acho que é usar também o potencial que a gente tem no mercado financeiro de capitais para incorporar a discussão desses instrumentos ESG, né, para ser mais geral. Perfeito. Acho que essa discussão dos derivativos naturalmente vai precisar acontecer também, porque os operadores vão querer hedge para previsibilidade, para tentar, né, acomodar, gerar menos riscos lá na frente, então você já vai travando preço. Eu acho que a gente vai acabar vendo isso também. E o mercado antecipa, né? Então, no momento em que o regulador anuncia daqui a 2 anos isso vai estar vigente, o mercado antecipa. Não, já sei como vai estar, eu vou me antecipar e começo a operar. Bom, vamos caminhar um pouquinho agora já para as conclusões, né? Pensando ali que economistas e ambientalistas avaliam que a SBCE pode, de fato, transformar o país em protagonista no mercado global de carbono, abrindo essas novas oportunidades de investimento e inovação, atraindo capitais internacionais também nessa questão do verde, né? Mas isso dependerá muito da integração com políticas setoriais, né? Então, energia, transporte, agro, florestas. Vocês veem isso acontecendo, assim, de fato? De repente, como que seria uma bolsa de carbono? Queria ouvir o Leonardo, a Nathalie e a Ju. Luciana, eu assim, né, talvez um pouquinho diferente da pergunta, mas só para ir no ponto que eu consigo responder aqui, assim, eu vejo com muita clareza, né, olhando aqui B3, a gente atuando nesse mercado, né, e obviamente parceria com a CX aqui, a gente atuando nesse mercado de modo integral. Então, a hora que a gente fala, né, da nossa experiência no mercado tradicional, dessa sopa de letrinhas, né, como eu mencionei aqui, e de todos esses aspectos regulatórios, e transporta isso para a discussão socioambiental, eu vejo com muito bons olhos que a gente pode usar o nosso potencial para agregar a discussão, que é uma das principais discussões que a gente tem como país hoje. Então, sim, eu vejo a Bolsa participando no mercado de crédito de carbono, como a gente já disse, e nos mercados que conversarem com o tema socioambiental sem nenhum problema, né? E, inclusive,
preferencialmente integrando tudo isso. Né? Então, eu citei CBIO, falamos de carbono, vão vir aí os ativos integrantes do SBCE, tem outros ativos sendo discutidos, já falei, Segob, o CRA ambiental, mas a gente tem também as certificações que fazem parte do próprio mercado tradicional. Então, quando eu vou, o que a gente chama de mercados de títulos temáticos, né, as debêntures, os CRAs, recebendo algum tipo de certificação ESG, né, seja uma certificação social, uma certificação ambiental, sustentável, de transição, ou que a gente chama de linked bonds. Tudo isso faz com que a gente olhe para essa infraestrutura que eu mencionei e pense nela prestando um serviço para todos os ativos que podem agregar na discussão socioambiental. Então, eu acho que talvez só saindo do nome mais genérico de bolsa, né, e trazendo para uma visão prática, sim, eu vejo a infraestrutura prestando esse serviço e ajudando nessa integração e no fomento dessa discussão. Eu acho que se a gente conseguir, de fato, construir uma regulamentação eficiente, né, para desenvolver um sistema brasileiro de comércio de emissões robusto, né, a CVM conseguir fomentar o mercado voluntário de crédito de carbono, que está interligado de alguma forma ao SBCE também, né, através da conversão dos créditos de carbono em CRVS. Eu acho que se a gente conseguir, de fato, desenvolver uma estrutura robusta, e aqui principalmente garantindo integridade e qualidade desses ativos, o Brasil tem tudo para se tornar uma referência internacional nesse tema. E ser beneficiada da vantagem comparativa que sim o Brasil tem nessa agenda de sustentabilidade. E eu acho que sim, o primeiro passo já foi dado, que é ter os principais atores, né, sentados à mesa, conversando, dialogando, e com muita atenção para essa questão da integridade, da qualidade do lastro, dos créditos de carbono, com muita vontade de construir uma regulamentação eficaz, né, que realmente desenvolva o mercado. Então, acho que as perspectivas são muito positivas. Obrigada. Ju? Queria beber um pouco de tudo que foi falado aqui e a forma como eu interpreto isso, na minha opinião completamente pessoal, é que tudo isso está se desenvolvendo para construir condições para uma precificação do carbono, em última instância, que é o que finalmente vai fazer com que criem essa consciência de como a gente pode deixar essa forma de produção e de consumo mais fóssil no passado e criar essas condições para que a gente transicione para uma economia de baixo carbono. Eu gosto de pensar que não existe uma bala de prata para o financiamento climático. O mercado de carbono é um dos instrumentos para isso, justamente para esses processos que a gente precisa enfrentar na economia e para projetos que são super relevantes e vão ser fontes de captação de recursos, mas eu também gosto de pensar que não existe nenhum projeto específico que seja uma bala de prata, muito pelo contrário, os créditos, a diversidade dos créditos, elas são complementares, elas atendem a públicos diferentes, elas atendem a mercados diferentes, interesses diferentes, então tudo isso é bem complementar e fico muito feliz de ouvir vocês, de entender essa infraestrutura a partir de vocês e ver realmente todos esses esforços se convergindo para que a gente crie um mercado mais robusto, com condições de fato de permitir essa transição que a gente tanto precisa. É isso, pessoal. Quero agradecer demais, em nome da HSM Management e da CX Brasil, os nossos convidados Nathalie Vidual, da CVM, e Leonardo Betanho, da B3, e aos meus companheiros de conversa, que também especialistas, Juliana Damasceno e Carlos Matias Martins, da CX Brasil. Agradeço principalmente aos nossos ouvintes que estão conosco e que querem ir além, né, dos debates da COP30 que interessam aos negócios e ao Brasil. Mesmo que as pesquisas mostrem que o país ainda está dividido e a economia de baixo carbono está a caminho, a questão não é se, mas quando. Obrigada e até a próxima.